Seis amigos, a Ana, o Bruno, a Catarina, o Diogo, a Elsa e o Filipe, vão jantar a um restaurante. Sentam-se, ao acaso, numa mesa redonda com 6 lugares. Pode considerar que os lugares estão numerados de 1 a 6. Determina a probabilidade do acontecimento A, que é o Diogo, a Elsa e o Filipe sentam-se em lugares consecutivos, ficando a Elsa no meio. Apresenta o resultado na forma de fração irredutível. Ora, então a probabilidade disto acontecer é igual a quê? Vamos pensar nos casos possíveis. Ora, eu tenho 6 lugares para 6 pessoas. Como eles próprios disseram, podemos considerar que os lugares estão numerados de 1 a 6. O que dá a entender que a ordem é relevante, certo? Então, se temos 6 lugares para 6 amigos, claramente trata-se de uma permutação de 6, não é? No que toca aos casos favoráveis, em primeiro lugar vamos ver de quantas maneiras é que o Diogo, a Elsa e o Filipe se podem sentar em lugares consecutivos. Ora, eles podem se sentar os três nestas. Portanto, eu até vou fazer de uma outra maneira. Eles podem se sentar nos lugares 1, 2 e 3. Podem se sentar nos lugares 2, 3 e 4. Podem se sentar nos lugares 3, 4 e 5. Podem se sentar nos lugares 4, 5 e 6. Podem se sentar nos lugares 5, 6 e 1. E podem se sentar nos lugares 6, 1 e 2. Não é? Portanto, temos 6 maneiras deles poderem sentar. Mas temos que garantir que a Elsa fica no meio. Então, se a Elsa fica no meio, não é? Se a Elsa fica nos lugares do meio, então podemos trocar entre o Diogo e o Filipe. E por isso, 2 fatorial para cada um destes 6 casos. E podemos ainda trocar os restantes amigos. Restam 3, não é? Então é trocar entre eles. A probabilidade pedida na forma de fração irredutível é igual a 1/10. Exercício 2. Na figura ao lado está representado um hexágono regular com os vértices numerados de 1 a 6. Lança-se 3 vezes um dado equilibrado com as faces numeradas de 1 a 6. Em cada lançamento, seleciona-se o vértice do hexágono que corresponde ao número saído nesse lançamento. Note que, no final da experiência, podemos ter 1, 2 ou 3 pontos selecionados. Por exemplo, se sair o mesmo número 3 vezes, só é selecionado um ponto. Qual é a probabilidade de se selecionarem 3 pontos que sejam os vértices de um triângulo equilátero? Ora, vejamos então os casos possíveis. Eu tenho um dado numerado de 1 a 6 e vou lançá-lo 3 vezes. Para cada um dos lançamentos, podem sair 6 números diferentes. Então, o número de hipóteses é 6 ao cubo. É o número de casos possíveis. Isto são arranjos com repetição. O que significa que nós consideramos a ordem relevante. Tá bom? Se nós considerarmos, se nós tivermos a ordem em conta para os casos possíveis, vamos ter que fazer o mesmo para os casos favoráveis. E como é que nós podemos formar um triângulo equilátero usando os vértices do hexágono regular? Reparem, os vértices 1, 3 e 5 podem ser vértices de um triângulo equilátero. O mesmo para os vértices 2, 4 e 6. Formam um triângulo equilátero.
Portanto, 1, 3 e 5 e o 2, 4 e 6. Não existe mais nenhum. Ok? E, portanto, podemos formar dois triângulos. Mas atenção, nós tínhamos considerado a ordem relevante para os casos possíveis. Mais uma vez, vamos ter que fazer o mesmo para os casos favoráveis. E, portanto, vamos ter que trocar para cada um dos triângulos, não é? Vamos ter que trocar a ordem dos vértices entre eles. Portanto, a probabilidade pedida é 1/18 e assim a resposta certa é a linha A. Exercício 3. Considera a função f de domínio R definida por f de x igual a x ao quadrado menos 9. No gráfico da função, considera os pontos cujas abscissas são menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. Escolhem-se, ao acaso, dois desses 5 pontos e desenha-se o segmento de reta que tem por extremidades esses dois pontos. Qual é a probabilidade desse segmento interceptar o eixo das abscissas? Então, qual é que é a probabilidade pedida? Vamos ao número de casos possíveis. Ora, eu tenho 5 pontos para escolher. E eu quero formar segmentos de reta. Ou seja, vou ter que escolher, para formar segmentos de reta, vou ter que escolher 2 pontos. Então, para formar um segmento de reta, o segmento de reta AB e o segmento de reta BA são o mesmo segmento. Têm as mesmas extremidades. Não é? E por isso, a ordem pela qual escolhemos os pontos não interessa. O número de casos possíveis é combinações de 5, 2/2. Vamos então ver os casos favoráveis. Vamos então representar o f de menos 4, o f de menos 2, o f de 0, o f de 2 e o f de 4. Ora, vamos ver então quantos segmentos de reta é que interceptam estas abscissas. Vocês têm que perceber isto. Para interceptar o eixo das abscissas, basta que a reta não seja horizontal. Sim? Então, quantas retas dessas é que há? Nós temos estas duas. Portanto, aliás, vou aqui fazer a azul. Portanto, temos esta aqui. Temos esta aqui. Temos esta. Portanto, temos aqui 3, não é? E agora vamos fazer o mesmo usando este ponto aqui. Ora, temos aqui mais um, e mais outro, e mais outro. E este aqui já forma uma reta horizontal, não é? Por isso, são 6 os casos favoráveis. Assim, a probabilidade pedida é 6 décimos, pelo que a opção correta é a opção B. Aliás, a opção C. Peço desculpa. Exercício 4. Um saco contém 10 bolas. 4 bolas estão numeradas com o número 1, 5 com o número 2 e uma com o número 3. Do saco, tiram-se simultaneamente, ao acaso, 2 bolas. Determina a probabilidade de essas 2 bolas terem o mesmo número. Apresenta o resultado na forma de fração irredutível. Então, vamos ver os casos possíveis. Como se tira simultaneamente as bolas, portanto, como se retira 2 bolas ao mesmo tempo do saco, a ordem não é importante. Ok? Então temos combinações de 10, porque o saco tem 10 bolas, 2/2, porque eu retiro 2.
Os casos favoráveis. Ora, será que eu posso tirar duas bolas com o número 3? Não. Porque só existe uma no saco e retira-se duas bolas do saco ao mesmo tempo. Por isso é impossível que as duas bolas tenham o número 3. Mas existem 4 com o número 1. O que significa que das 4 eu posso escolher duas. Mais uma vez, trata-se de combinações, não é? Pois tira-se simultaneamente duas bolas. Ou as duas bolas que saem podem ser com o número 2. Temos 5 bolas com o número 2, das quais eu quero retirar duas. Assim, a probabilidade pedida na forma de fração irredutível é 16,45 avos. Exercício 5. Um baralho de cartas completo é constituído por 52 cartas, repartidas em 4 naipes: espadas, copas, ouros e paus. Em cada naipe há 13 cartas, um as, 3 figuras, rei, dama e valete, e mais 9 cartas do 2 ao 10. Retirando ao acaso, sucessivamente e sem reposição, 6 cartas de um baralho completo, qual é a probabilidade de, entre elas, haver um e um só as? Apresenta o resultado na forma de dízima arredondada às centésimas. Então, quantos casos possíveis temos? Ora, eu tenho 52 cartas, ok? E quero retirar 6 cartas de um baralho completo. Eu aqui vou considerar a ordem como algo que não importa, tá bom? Portanto, não importa a ordem. Simplesmente quero tirar um conjunto de 6 cartas. Mas se para os casos possíveis não importa a ordem, eu vou ter que fazer o mesmo para os casos favoráveis. Assim, quantos casos favoráveis é que eu tenho? Ora, dos 4 ases, eu escolho um. Ok? Dos 4 ases, eu escolho um. Para além disso, resta-me escolher as outras cartas. Tenho mais 5 cartas a escolher. E por isso, das 48, não interessa a ordem, mais uma vez, eu escolho 5. Porquê 48? Porque já não pode sair mais nenhum as. E os ases são 4. Portanto, a probabilidade pedida, arredondada às centésimas, é 0,34. Exercício 6. Um saco contém 20 bolas numeradas de 1 a 10. De 1 a 20. Ao acaso, extraem-se simultaneamente 3 bolas do saco e anotam-se os respectivos números. Qual é a probabilidade de o maior desses 3 números ser 10? Ora, quantos casos possíveis são? Reparem que todas as hipóteses têm combinações de 23 a 3. Não é? Portanto, das 20 bolas, escolhemos 3. Fazemos um conjunto, queremos formar um conjunto de 3 bolas. Ora, então e os casos favoráveis? Nós queremos saber qual é a probabilidade do maior desses 3 números ser 10. O que significa que a bola com o número 10 vai ter que sair. Portanto, nós vamos ter que garantir que essa bola sai. Assim, para uma das bolas só temos uma hipótese. Tem de sair o 10. Ora, o número 10 tem de ser o maior dos números. O que quer dizer que eu só posso retirar as bolas de 1 a 9. Então, das 9, eu vou escolher as duas que faltam. Não importa a ordem. Assim, a resposta certa é a opção D, 36 sobre combinações de 23 a 3. Resposta D. Exercício 7. De um baralho de cartas, selecionam-se 16 cartas. 4 ases, 4 reis, 4 damas e 4 valetes. Dividiram-se as 16 cartas em dois grupos. Um com os ases e os reis
e outro com as damas e os valetes. Retiraram-se, ao acaso, 2 cartas de cada grupo. Sem reposição, portanto. Qual é a probabilidade de se obter um conjunto formado por um as, um rei, uma dama e um valete, não necessariamente do mesmo naipe? Ora, então vejamos os casos possíveis. Eu tenho, num dos grupos, eu tenho 4 ases e 4 reis. No outro grupo, eu tenho as damas, as 4 damas e os 4 valetes. Assim, pretendo escolher 2 cartas de cada grupo, ou seja, do primeiro grupo, das 8 que eu tenho, escolho 2, não importa a ordem, simplesmente quero formar um conjunto de cartas, tá bom? Aqui não interessa a ordem, vezes combinações de 8, 2 a 2. Cada um dos grupos tem 8 cartas e queremos escolher 2 delas. No que toca aos casos favoráveis, reparem no seguinte. Nós queremos retirar um as, um rei, uma dama e um valete. Podem ser do mesmo naipe ou não. Portanto, assim, de quantas maneiras é que podemos escolher as cartas? Dos 4 ases eu escolho um, não é? Portanto, tenho 4 cartas, 4 hipóteses no que toca aos ases. Portanto, se preferirem, até posso usar as combinações. Portanto, dos 4 escolho um. Escolho um as. Dos reis, escolho outro. Das damas, que tenho, das 4, escolho outro. E dos valetes, dos 4, escolho outro. Aqui era desnecessário usar as combinações, mas pronto, vocês sabem que as combinações de 4, 1 a 1, que são iguais a 4. Assim temos combinações de 4 à quarta vezes as combinações de 8, 2 a 2 ao quadrado. E isto é igual a 16, 49 avos na forma de fração irredutível. Exercício 8. Lança-se 3 vezes um dado equilibrado com as faces numeradas de 1 a 6 e multiplicam-se os números saídos. Qual é a probabilidade de o produto obtido ser igual a 6? Ora, o que é que podemos dizer acerca dos casos possíveis? Para cada um dos lançamentos eu tenho 6 hipóteses, não é? Para cada um dos 3 lançamentos, porque o dado está numerado de 1 a 6. Assim, o número de casos possíveis é 6 ao cubo. Isto trata-se, portanto, de arranjos com repetição. E assim interessa a ordem. Ora, se interessa a ordem para os casos possíveis, também vai ter que interessar a ordem para os casos favoráveis. Ok? Então, como é que nós podemos ter o produto igual a 6? Ora, pode sair 2 vezes o 1 e uma vez o 6. Ou sai uma vez o 2, uma vez o 3 e uma vez o 1. Ora, eu disse que, como a ordem interessava para os casos possíveis, então também vai interessar para os favoráveis. Assim, de quantas maneiras é que podemos... qual é que é o número de casos favoráveis? Nós podemos então ter primeiro sair o 6, depois sair o 1 e depois sair o 1. Ou pode sair
primeiro o 1, depois o 6 e de novo o 1, ou então pode sair o 1, depois outro 1 e depois o 6. Portanto, para esta primeira situação, nós temos 3 casos possíveis. Na segunda, eu tenho aqui 3 números diferentes. Pelo que, como a ordem interessa, eu posso trocar entre os 3 números. E esta é a probabilidade pedida. Exercício 9. Uma turma do 12º ano de uma escola secundária está a organizar uma viagem de finalistas. Os alunos da turma decidiram vender rifas para angariarem fundos para a viagem. A numeração das rifas é uma sequência de 3 algarismos, como, por exemplo, 099, iniciando-se em 000. De entre as rifas, que foram todas vendidas, será sorteada uma para atribuir um prémio. Qual é a probabilidade de a rifa premiada ter um único algarismo 5? Apresento o resultado na forma de dízima com aproximação às centésimas. Vamos começar pelos casos possíveis. Quantos é que temos? As rifas são formadas por uma sequência de 3 algarismos, portanto um número com 3 algarismos, e portanto podemos usar qualquer algarismo de 0 a 9 para as 3 posições. Assim, para a primeira posição tenho 10 hipóteses, o mesmo para a segunda e o mesmo para a terceira, pelo que o número de casos possíveis é 10 ao cubo, ou seja, 1000. Vocês até poderiam pensar nisto de outra maneira. Do bilhete, portanto, da rifa 001 até ao 999, temos 999 rifas. Com o 000 são 1000. Ok? Relativamente aos casos favoráveis, ora, se a rifa premiada tem que ter exatamente um 5, ora, o 5 pode ser o primeiro algarismo, ou pode ser o segundo, ou pode ser o terceiro. Ora, digamos que ele é o primeiro. Digamos. Se for o primeiro, então, para a segunda posição, já não posso usar um algarismo 5. Então restam-me 9 hipóteses. Na última posição que resta, eu também posso usar o que foi usado na segunda posição. Por isso continuo a ter 9 hipóteses. Só não posso usar é o 5. Ora, e assim, o número de casos favoráveis é 3 vezes 9 ao quadrado. 3 porquê? Porque o algarismo 5 pode ficar na primeira, na segunda ou na terceira posição. Assim, a probabilidade pedida, com aproximação às centésimas, é 0,24. Exercício 10. O João e a Maria convidaram 3 amigos para irem com eles ao cinema. Compraram 5 bilhetes com numeração seguida numa determinada fila e distribuíram-nos ao acaso. Qual é a probabilidade de o João e a Maria ficarem sentados um ao lado do outro? Ora, então são 5 amigos, não é? O João, a Maria e mais 3 amigos. De quantas maneiras é que os podemos sentar? Ora, nós temos 5 lugares para 5 amigos e a ordem interessa. Portanto, é uma permutação. Então, e os casos favoráveis? Ora, nós queremos que o João e a Maria fiquem sentados um ao lado do outro. Então, em que lugares é que o João e a Maria podem ficar ao lado um do outro? Nos 2 primeiros, no segundo e no terceiro lugar, no terceiro e no quarto, e por fim no quarto e no quinto. Portanto, podem-se sentar de 4 maneiras diferentes. Para cada uma delas, eles ainda podem trocar, não é? O João e a Maria ainda podem trocar entre eles. E depois só temos que trocar os restantes 3 amigos.
Então, a probabilidade pedida é 2 quintos, pelo que a opção correta é a opção B. Exercício 11. Em cada semana, a chave do Totoloto é formada por 6 números inteiros distintos, escolhidos aleatoriamente entre 1 e 49. Qual é a probabilidade de, na próxima semana, a chave do Totoloto incluir os números 1, 2 e 3? Ora, para se ganhar o primeiro prémio do Totoloto, é preciso acertar nos 6 números. E não na ordem que eles saem, ok? Simplesmente temos que acertar nos 6 números. Não é a ordem pela qual eles saem é irrelevante. Tá bom? Só temos que acertar nos números. Assim, dos 49 números que nós temos, vão ser escolhidos um grupo de 6. Não interessa a ordem. Relativamente aos casos possíveis, aos casos favoráveis, aliás, eu tenho que garantir que sai o 1, que sai o 2 e o 3. Ou seja, se eu garantir que esses 3 números saem, então eu já só vou ter 46 números para poder sortear. Porque eu estou a garantir que sai o 1, 2 e o 3. E desses 46, eu já vou ter que escolher apenas 3. Porque 3 deles já são o 1, o 2 e o 3. E portanto os outros 3 ainda vão ter que ser selecionados. Assim, a opção correta é a opção B. Exercício 12. Na figura seguinte estão representados dois poliedros, o cubo ABCDEFGH e o octaedro IJKLMN. O vértice L do octaedro não está visível. Cada vértice do octaedro pertence a uma face do cubo. Escolhem-se ao acaso 5 dos 14 vértices dos dois poliedros. Qual é a probabilidade de os 5 vértices escolhidos pertencerem todos à mesma face do cubo? Apresenta o resultado na forma de fração irredutível. Então, a probabilidade que pedem é a seguinte. Os casos possíveis, nós temos 14 vértices e temos de escolher 5. E não interessa a ordem, porque o que nós queremos é escolher um conjunto de 5 vértices. E assim, trata-se de combinações de 14, 5 a 5. Então, e os casos favoráveis? De quantas maneiras é que eu posso ter 5 vértices todos da mesma face do cubo? Ora, uma para cada face, não é? Assim, eu posso escolher os 5 vértices desta face de cima do cubo, da face EFGH. Posso escolher os vértices da face ABCD, a face de baixo, portanto já faz 2. Posso escolher os vértices da face da esquerda, da face ADHE, faz 3. Posso escolher os desta face, da face BCGF. Depois posso escolher os da face de cá, portanto, da face ABFE. Ou posso ainda escolher os da face HGCD. Portanto, da face de trás. Assim, eu tenho 6 casos favoráveis. Pelo que o resultado na forma de fração irredutível é 3 sobre 1001. Exercício 13. Um saco contém 11 bolas numeradas de 1 a 11. Ao acaso, extraem-se simultaneamente 3 bolas do saco e anotam-se os respectivos números. Qual é a probabilidade de o produto desses números ser ímpar?
apresenta o resultado na forma de dízima arredondada às centésimas. Então, nós queremos a probabilidade do produto das 3 bolas que saírem ser ímpar. Ora, então, nós temos 11 bolas no saco e eu quero extrair 3. Como elas são extraídas simultaneamente, isto é, como são retiradas ao mesmo tempo do saco, eu vou considerar a ordem irrelevante, tá bom? Portanto, a ordem não vai interessar. Mas, depois para o cálculo de casos favoráveis, também não posso considerar a ordem, ok? Então, quantos são os casos favoráveis? Em primeiro lugar, vamos tentar perceber o seguinte. Por exemplo, se eu multiplicar 3 números pares uns pelos outros. Ora, portanto, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. É um número par. Então, e se eu multiplicar um par um pelo outro e depois multiplicar pelo ímpar? Então, 2 vezes 2 vezes 1, por exemplo. E vai dar 4. Então, dá um número par. Mas se eu envolver 2 números ímpares no produto, o que é que vai acontecer? Será que já vai ser um número ímpar? E a resposta é não. Reparem. 2 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, vezes 2 dá 18. Também dá um número par. Então, a única maneira de, quando eu obtenho, a única maneira de, num produto de 3 números, o valor ser, o produto ser ímpar, é que os 3 números sejam ímpares. Então, de 1 a 11, quantos números ímpares é que nós temos? Temos o 1, o 3, o 5, o 7, o 9 e o 11. Então, temos 6. Temos 6 números. Assim, vamos ter que escolher 6 desses 3 números. E não interessa a ordem. Assim, na forma de dízima, arredondado às centésimas, o resultado pedido é 0,12. Exercício 14. De um baralho com 40 cartas repartidas por 4 naipes, copas, ouros, espadas e paus, em que cada naipe contém um as, uma dama, um valete, um rei e 6 cartas, do 2 ao 7, foram dadas sucessivamente ao acaso 6 cartas a um jogador que as coloca na mão pela ordem que as recebe. Qual é a probabilidade de o jogador obter a sequência 2, 4, 6, 7, dama, rei nas cartas recebidas? Ora, então, qual é que é a probabilidade deste acontecimento? Vamos começar pelos casos possíveis. O jogador coloca as cartas que vai recebendo, vai colocando na mão as cartas pela ordem que as vai recebendo. Então a ordem importa, não é? Ele acaba por formar uma sequência com as cartas que tem na mão. E por isso, como a ordem importa, tratam-se de arranjos de 40, 6 a 6. Relativamente aos casos favoráveis, nós temos, por isso, 6 cartas que vão ser dadas e queremos ter a sequência 2, 4, 6, 7 dama rei. Ora, quantas cartas com o número 2 é que nós temos? 4.
E também temos 4 quatros, não é? Um de cada naipe. O mesmo para o 6, o mesmo para o 7, o mesmo para a dama e o mesmo para o rei. Então, a resposta certa é 4 à sexta sob arranjo de 46 a 6. Isto é a resposta A. Exercício 15. Considera um baralho com cartas repartidas por 4 naipes. Copas, ouros, espadas e paus. Em cada naipe há um as, 3 figuras, uma dama, um valete e um rei, e mais 9 cartas, do 2 ao 10. Admita que, num jogo, cada jogador recebe 3 cartas por qualquer ordem. Qual é a probabilidade de um determinado jogador receber exatamente 2 ases? Ora, os casos possíveis, quantos são? Nós temos, portanto, um baralho com 52 cartas, não é? 13 cartas por cada naipe. E por isso, das 53 cartas, vamos escolher 3 e não interessa a ordem. Porque, como o próprio enunciado diz, cada jogador recebe 3 cartas por qualquer ordem. Já os casos favoráveis, nós queremos receber exatamente 2 ases. Ora, então, se temos que receber exatamente 2 ases, temos que escolher dos 4 ases que temos, um de cada naipe, não é? Dos 4 ases que temos, vamos escolher 2, não interessa a ordem. E vamos escolher uma das restantes cartas. Quantas cartas restam? 48, não é? Porque tem que sair exatamente 2 ases. Assim, esta é a probabilidade pedida. Exercício 16. A Maria gravou 9 CDs, 7 com música rock e 2 com música popular, mas esquece-se de identificar cada um deles. Qual é a probabilidade de, ao escolher 2 CDs ao acaso, um ser de música rock e o outro de música popular? Ora, quantos casos possíveis é que temos? Ora, ela quer escolher 2 CDs ao acaso e não interessa a ordem pela qual eles saem. Ok? Portanto, dos 9 CDs, escolhe-se 2. Não interessa a ordem. Então, quantos casos favoráveis temos? Ora, nós temos que tirar um de música rock e outro de música popular. Portanto, eu tenho 7 de música rock e vou escolher um deles. Tenho 7 hipóteses para 5 maneiras de tirar um CD de música rock. E 2 maneiras de tirar CDs de música popular. Então, o número de casos, então a probabilidade pedida é 7/18. Assim, a resposta certa é a opção D. Exercício 17. Um teste é constituído por 8 questões de escolha múltipla. A sequência das 8 respostas corretas às 8 perguntas desse teste é, portanto, esta aqui. O Pedro, que não se preparou para o teste, respondeu ao acaso às 8 perguntas. Qual é a probabilidade de o Pedro ter respondido corretamente a todas as perguntas, sabendo que escolheu 5 opções A, uma opção B e 2 opções D? Ora, em primeiro lugar, qual é que é o número de casos possíveis? Ele tem que escolher 5 opções A e nós temos 8 perguntas. Então, das 8 perguntas, ele vai escolher um conjunto de 5 para
responder a opção A. Em seguida, das três perguntas que restam a responder, ele vai escolher onde é que vai colocar a opção B. E por fim, restam duas questões para duas opções D. Qual é que é o número de casos favoráveis? Só há uma única maneira de responder corretamente a todas as perguntas, que é colocar por esta ordem que aqui está. Não é? Assim, só existe um caso favorável. A probabilidade, então, vai ser um 168 avos e assim a resposta certa é a opção C. Exercício 18. Num grupo de 10 trabalhadores de uma fábrica, vão ser escolhidos 3, ao acaso, para frequentarem uma ação de formação. Nesse grupo de 10 trabalhadores, há 3 amigos, o João, o António e o Manuel, que gostariam de frequentar essa ação. Qual é a probabilidade de serem escolhidos exatamente os 3 amigos? Ora, então, nós temos 10 trabalhadores numa fábrica e queremos escolher 3 trabalhadores para irem à ação de formação. Não interessa se é o João, o António e o Manuel ou se é o António e o João e o Manuel. Não interessa a ordem pela qual escolhemos os trabalhadores. Simplesmente temos de escolher 3 para ir à ação de formação. Como temos de escolher um conjunto de 3 trabalhadores, não interessa a ordem, então trata-se de combinações 10, 3 a 3. Isto dos casos possíveis. Nos casos favoráveis, quantos é que temos? Ora, só podemos formar um grupo de 3 pessoas que sejam o João, o António e o Manuel. Não é? Porque a ordem não interessa. Então, só existe apenas um caso favorável. Assim, a resposta certa é a opção C. Exercício 19. A Ana dispõe de 7 cartas todas diferentes. 4 do naipe de espadas e 3 do naipe de copas. Admita que a Ana baralha essas 7 cartas e em seguida tira 3 ao acaso. Qual é a probabilidade de, nessas 3 cartas, haver pelo menos uma carta de copas? Apresenta o resultado na forma de fração irredutível. Ora, relativamente aos casos possíveis, se temos 7 cartas, temos que tirar 3. Então, tiramos das 7, 3 cartas. Não interessa a ordem. Tá bom? Simplesmente temos que tirar 3 cartas. Um conjunto de 3 cartas. Então, quantos são os casos favoráveis? Bom, ou eu tiro uma carta de copas, ou tiro 2, ou tiro 3. Porque eu tenho que tirar pelo menos uma carta de copas. Assim, uma das cartas, se tirarmos uma carta de copas, aliás, nós temos 3, não é? E depois das 4 que temos de espadas, vamos ter que escolher 2. Ou das 2 cartas que temos de copas, temos que tirar 2. E tirar uma carta de espadas. Ou então retiramos 3 cartas de copas. Portanto, combinações de 3, 3 a 3, que é 1. Assim, a probabilidade na forma de fração irredutível vai ser 31
35 avos. Exercício 20. Um saco contém 16 bolas numeradas de 1 a 16. Retiram-se, simultaneamente e ao acaso, duas dessas 16 bolas e adicionam-se os respectivos números. Qual é a probabilidade de a soma obtida ser igual a 7? Ora, em primeiro lugar vamos pensar no número de casos possíveis. Nós temos 16 bolas numeradas de 1 a 16 e queremos retirar simultaneamente e ao acaso duas dessas 16 bolas. Assim, como as bolas são retiradas simultaneamente, temos combinações de 16. Temos combinações de 16, 2 a 2. Então, portanto, eu não considerei aqui a ordem relevante para os casos possíveis. Então vou fazer o mesmo para os casos favoráveis. A ordem também não vai ser relevante. E como é que eu posso obter a soma igual a 7? Ora, posso ter o 1 e o 6, o 2 e o 5 e o 3 com a bola 4. Ou seja, tenho três maneiras. Uma vez que a ordem não importa. Assim, o número de casos favorável é igual a 3. O número de casos favoráveis é igual a 3 e por isso a probabilidade pedida é 1/40. E a resposta certa é a opção B. Exercício 21. Os medicamentos produzidos num laboratório são embalados em caixas de igual aspecto exterior e indistinguíveis ao tato. Um lote contém 10 caixas de um medicamento X e 20 caixas de um medicamento Y. Desse lote, retiram-se, ao acaso, simultaneamente, 4 caixas para controle de qualidade. Qual é a probabilidade de as caixas retiradas serem todas do medicamento Y? Ora, então, eu tenho 10 caixas do medicamento X e 20 de um medicamento Y. Ao todo, temos 30 caixas. E dessas 30, nós vamos escolher 4 caixas. Ok? Não interessa a ordem. Assim, nós queremos que as caixas retiradas sejam todas do medicamento Y. Quantas caixas temos do medicamento Y? Temos 20. Então, dessas 20, eu vou escolher 4. Assim, a resposta certa é a opção B. Exercício 22. Considera as 13 cartas do naipe de copas. O as, 3 figuras, rei, dama e valete, e mais 9 cartas, do 2 ao 10. Determina a probabilidade de, ao retirar ao acaso 4 das 13 cartas do naipe de copas, obter pelo menos 2 figuras. Apresenta o resultado na forma de fração irredutível. Então, a que é igual a nossa probabilidade? Vamos ver os casos possíveis. Aqui não há nada que me indique que a ordem tenha de ser relevante ou não. Então eu vou considerar a ordem como irrelevante, ok? Para o número de casos possíveis. Portanto, das 13 cartas vamos escolher 4. A ordem não importa, portanto são combinações. Para além disso, vejamos o seguinte. Eu tenho de ter pelo menos 2 figuras nos casos favoráveis. Se eu tenho de ter pelo menos 2 figuras, ou eu tenho 2 figuras e uma carta das restantes, ou então uma figura
aliás, 3 figuras. Aliás, 2 figuras e 2 das restantes, porque são 4 que têm de ser retiradas, não é? Exato. Ou então tiramos 3 figuras e uma das restantes. Assim sim. Então, o número de casos favoráveis é igual a quê? Ora, vamos pensar primeiro neste caso. O das 2 figuras, em que das 3 figuras eu escolho 2. Não interessa a ordem pela qual eu escolho. Simplesmente quero escolher 2 das figuras. E das 10 outras cartas, não é? Eu vou escolher 2 também. Para além disto, eu posso escolher 3 figuras e uma das restantes. Ou seja, das 3 figuras escolho 3 e das 10 cartas restantes, que não são figuras, retiro uma. Então, a probabilidade pedida na forma de fração irredutível vai ser 29,143 avos. Vamos ao exercício 23. Na figura em baixo está representado um tetraedro com as faces numeradas de 1 a 4. O João tem um catálogo de tintas com 12 cores diferentes, uma das quais é a sua preferida. O João seleciona, ao acaso, 4 cores diferentes para pintar as 4 faces do tetraedro. Cada uma das faces é pintada com uma única cor. Determina a probabilidade de o tetraedro ter uma das faces pintadas com a cor preferida do João. Apresenta o resultado na forma de fração irredutível. Ora, então, qual é que é a probabilidade pedida? Vejamos os casos possíveis. Como temos 4 faces diferentes, não é? Tanto que elas, se vocês repararem na figura, a figura tem as faces numeradas e não é por acaso. Portanto, assim a ordem deverá importar, não é? Por isso, temos 12 cores e queremos pintar 4 faces. Ora, assim, qual é que é o número de casos favoráveis? Ora, eu tenho de escolher a cor preferida do João. De quantas maneiras é que eu posso pintar o tetraedro escolhendo a cor preferida do João? Ora, eu posso pintar de 4 maneiras. Portanto, a cor preferida do João, digamos que é o vermelho, não é? E pode estar pintada, portanto, ou a face 1, ou a face 3, ou a face 2, ou até a face 4, que não aparece aqui. Portanto, pode pintar cada uma dessas 4 faces com a sua cor preferida. Para além disso, vamos ter que colorir as faces, a face restante que não ficou com a cor do João, com a cor preferida do João. Então restam-me 11 cores para 3 faces. Assim, a probabilidade pedida na forma de fração irredutível é igual a 1/3. Vamos ao exercício 24. Para assistir a um espetáculo, o João, a Margarida e 5 amigos sentam-se ao acaso numa fila com 7 lugares. Qual é a probabilidade de o João e a Margarida não ficarem sentados um ao lado do outro? Aqui
como é que eu vou pensar neste exercício? Para mim vai ser mais fácil se eu calcular esta probabilidade através do acontecimento contrário a este. Qual é o acontecimento contrário ao de não ficarem sentados um ao lado do outro? É o de ficarem sentados, não é? Um ao lado do outro. Então, 1 menos... e agora vamos calcular a probabilidade de eles ficarem sentados um ao lado do outro. Portanto, que vai ser isto que vai estar aqui. Então, temos 7 lugares para 7 amigos e a ordem é relevante. Por isso, trata-se de permutações. Vamos trocar os 7 amigos entre eles. Já os casos favoráveis, então nós temos 7 lugares, não é? E como é que eles podem ficar juntos um ao lado do outro? O João e a Margarida podem sentar-se nestes 2 primeiros lugares, ou nestes 2, ou nestes 2, ou nestes 2, ou nestes 2, ou nos 2 últimos. Assim, eles podem se sentar juntos de quantas maneiras? 6. 6 maneiras. Para além disso, podemos também trocar entre o João e a Margarida. E ainda podemos trocar os restantes 5 amigos entre eles. Assim, a probabilidade pedida vai ser 5 sétimos e a opção certa é a opção D. Exercício 25. Numa certa escola, eclodiu uma epidemia de gripe que está a afetar muitos alunos. Nessa escola, há 300 alunos. Numa altura em que 17 alunos estão com gripe, vão ser escolhidos aleatoriamente 3 alunos, dentre os 300 da escola, para responderem a um inquérito. Qual é a probabilidade de pelo menos um dos alunos escolhidos estar com gripe? Apresenta o resultado na forma de dízima, com arredondamento às centésimas. Então, a probabilidade pedida é de termos pelo menos um dos alunos com gripe. Ora, assim, ou um dos alunos escolhidos tem gripe, ou temos 2, ou temos 3. Então, e qual é que é o acontecimento contrário ao de termos pelo menos um dos alunos escolhidos com gripe? É o de nenhum dos 3 ter gripe, não é? Eu vou calcular a probabilidade de pelo menos um dos alunos escolhidos ter gripe através do acontecimento contrário. Então, qual é que é a probabilidade de não termos, de nenhum dos 3 alunos escolhidos ter gripe? Ora, quanto aos casos possíveis, nós temos 300 alunos e vamos escolher 3. Não interessa se é o António, o Bernardo e a Catarina, ou se é a Catarina, o Bernardo e o António. Não interessa a ordem, eu simplesmente quero escolher dos 300 alunos, 3, um conjunto de 3 alunos, para responderem a um inquérito. Ora, quantos alunos é que não têm gripe nesta escola? São 283. Portanto, 300 menos 17. E desses 283 alunos que não têm gripe, eu vou escolher 3. Ora, essa probabilidade vai dar aproximadamente, com arredondamento às centésimas, 0,16. É tudo neste vídeo, pessoal.
Espero que tenham gostado e que tenha sido útil. Não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo e de subscreverem o canal. Vejam também os restantes vídeos que nós temos de exercícios de probabilidades e de contagem também. Portanto, podem ver a nossa playlist de análise combinatória e probabilidades, onde está lá tudo. E pronto, é isso. Neste vídeo é tudo como disse. Grande abraço e vemos no próximo vídeo.